Salve, querido publicante tranquilo! Uma das coisas muito comuns que a gente ouve dizer é: não tenho tempo para pesquisar, ou eu tenho muito pouco tempo de pesquisa e não consigo utilizar desse tempo para poder avançar melhor na pesquisa. Eu não consigo sentar e ficar pesquisando aquele meu antepassado que eu não conheço, não sei as histórias dele, não consigo avançar, não tenho tempo para ir num arquivo, não tenho tempo de ir numa biblioteca para fazer esse tipo de pesquisa. Então eu separei aqui algumas dicas muito legais em que 5, 15 minutos por dia você consegue avançar pequenos passos dentro da sua pesquisa. Talvez aquele antepassado mais difícil de ser pesquisado, com esse tempo você não vai conseguir, mas você consegue avançar outros aspectos da pesquisa que valem muito a pena. Primeira dica: renomeie e organize os seus arquivos digitais. A gente perde muito tempo abrindo algum arquivo que a gente não sabe que foto que está lá dentro, quem são as pessoas de determinada foto. Então, nesse tempo curto, você consegue ir renomeando, olhando as fotos e dando alguma descrição de nome para aquela foto, para que depois você possa encontrar determinada foto com mais facilidade e ir criando pastas de uma forma que você se localize. Essa ideia é muito legal. A segunda dica é semelhante à primeira, mas se trata dos arquivos físicos, por exemplo, fotografias e documentos. Então, organizar, por exemplo, os documentos em ordem alfabética ou por sobrenome, bem como as fotografias, separar elas em pastas bonitinhas, por sobrenome ou da forma que você achar melhor. A terceira dica é muito importante dentro da pesquisa genealógica, e aproveita esse tempo para fazer isso, que é escrever um pouco sobre o ancestral. Então reserve um tempo que você possa ir transcrevendo as histórias que você tem, os áudios que você tem, de forma que você possa ir compilando, mesmo que seja através de tópicos, de forma cronológica, por exemplo, as informações, os dados relacionados ao seu antepassado, que você precisa fazer isso. Então, por exemplo, você está fazendo de um avô, escreva lá vários tópicos: o que ele gostava de comer, quando ele nasceu, onde ele conheceu a minha avó, o que ele gostava de escutar, para onde ele já viajou, por exemplo. Então você vai fazendo esses tópicos e depois você pode, aos poucos, ir transcrevendo em forma de texto. A quarta dica se trata de pesquisar sobre os sepultamentos dos seus antepassados. Por exemplo, entre no site Billion Graves e lá você pode digitar o sobrenome e o nome do seu antepassado e verificar, se caso você não saiba, aonde ele foi enterrado, caso conste lá. Então é uma pesquisa rápida que você consegue fazer, que vale muito a pena. Quinta dica, e poucas pessoas acabam por fazer isso, é transcrever os registros que você tem. Então, se você tem lá um registro de nascimento, de casamento, de óbito, transcreva isso, vá digitando o documento no Word, para que você possa localizar pelas palavras-chave depois mais fácil. Sexta dica, faça uma linha do tempo, e a cada dia você vai acrescentando um pouco mais de informações sobre determinado antepassado, sobre as histórias dele. Então, cria lá uma linha do tempo onde consta o seu antepassado. No dia seguinte, vai colocando os filhos que eles tiveram, as informações cronológicas. Determinado ano aconteceu tal coisa, determinado ano aconteceu tal coisa, de forma que isso fique visível para você entender cronologicamente o que aconteceu na história dos seus antepassados. Sétima dica: procure informações da região, da cidade, da vila, do vilarejo de onde seus antepassados vieram, onde eles moravam. Leia um pouco para conhecer melhor essas origens. Oitava dica: dê uma olhada nas suas plataformas, e-mail, árvore genealógica online que você tem, se existem atualizações, se existem correspondências com outras pessoas que entraram de repente na sua árvore, se houve contato de outras pessoas, vale muito a pena. Nona dica: entre em contato com pessoas da família mais velhas para você poder marcar algum tipo de entrevista. Nessa época ainda de pandemia, mesmo que seja através de WhatsApp, através de vídeo, ou se for possível de alguma forma ser presencial, mas pelo menos marcar essa entrevista, essa conversa com as pessoas mais velhas da sua família. Décima dica: pegue esses arquivos físicos que você tem e digitalize. Faça esse processo.
Qualquer dano que você tenha nessa fotografia, nesse documento, você pode perder simplesmente e não ter algo salvo. 11ª dica, entre nas redes sociais que você tiver e procure por pessoas que trabalham com genealogia, por outras pessoas que também estão pesquisando na mesma região que você. Faça essa busca que tem a ver com a sua pesquisa genealógica. 12ª dica, faça uma lista de variações ortográficas que possam existir no seu sobrenome. É importante isso, às vezes a gente deixa um pouco de lado, mas é importante você ter em mente quais as variações que você já encontrou dentro da pesquisa ou as que podem existir também. Então, encontrar alguma palavra que é com S, que pode ser com Z, com 2 L's. Todas essas variações, faça uma lista. Última dica, registre sobre você. Escreva sobre as suas histórias, sobre as suas experiências, para que isso fique preservado. É muito legal eu poder ler os meus diários, os que eu tenho, os primeiros lá do ano 2000, onde eu posso ir vendo o que eu fazia naquela época, o que eu pensava, o que acontecia. Lógico que eu tenho muita coisa na minha memória daquela época, lógico, eu vivi aquilo, mas quando você lê, você relembra muita coisa do que passou. Isso vale muito a pena, principalmente se você tiver descendentes ou pessoas que depois vierem depois de você possam ler sobre as suas histórias e suas experiências. Ufa, espero que você possa aproveitar o pouco tempo que às vezes a gente tem no dia a dia para trabalhar esses pequenos passos dentro da nossa pesquisa genealógica. Faça isso que você vai ver que ao longo do tempo você vai ter muita coisa pronta, muito material organizado. Grande abraço!